Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito desta quarta-feira, mês de março, caminhando para a sua derradeira parte. E nós aqui no Acordando para o Propósito, nesse mês de março, estamos aprendendo sobre organização. E por várias vertentes que às vezes a gente nem se atenta que diz respeito a essa temática organização. E se você está aqui, por exemplo, pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. Clique agora no botãozinho inscrever-se e acione o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece. E não deixe de curtir, comentar e sempre ao final copie o link e compartilhe com o maior número de pessoas. A temática organização tem aqui causado algumas reflexões muito intensas e confrontantes. São reflexões confrontantes, porque o tema organização não fala apenas de colocar objetos em ordem, mas a gente já falou de tanta coisa aqui relacionado ao nosso emocional, relacionado à nossa vida espiritual, relacionado à maneira com que a gente cuida dos nossos bens. Agora, hoje, eu queria tratar sobre aquilo que o Senhor te confiou. O que o Senhor tem confiado a você? O que o Senhor tem confiado a você? Uma passagem interessante, eu vou aqui de maneira breve fazer a leitura. 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8, ele fala que se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Se alguém não cuida dos seus, aí em algumas versões dos seus parentes e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. E por que eu falei para você esse versículo quando eu conversei aqui inicialmente sobre aquilo que Deus te confiou? O que Deus te confiou muitas das vezes perpassa pela maneira com que você gerencia o seu tempo. Olha só, nós estamos entrando aqui na esfera da organização do tempo. Aquilo que Deus te confiou necessita que haja uma gestão do tempo para que você possa cuidar literalmente daquilo que Deus te confiou. Hoje em dia, nós não paramos para analisar as coisas mais essenciais que Deus nos confiou. Por exemplo, o que o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo fala sobre um aspecto vinculado até a negar a fé, se nós não cuidarmos dos nossos, principalmente dos da nossa família. É igualmente nós negarmos a fé. É pior do que sermos um descrente. E aí o que isso tem a ver com organização? É simples. As pessoas hoje, elas primeiro demandam para suas próprias vidas em prol dos seus interesses e subjugam o interesse de Deus em relação àquilo que Ele nos confiou. Então, aqui é o exemplo, a família. A família é algo que Deus nos deu ou nos inseriu numa família. Quando nós nascemos, nós estamos inseridos na família que chamamos de família nuclear. Então, nossos genitores, pai, mãe, eles representam ali, a partir da nossa inserção naquele cenário, quando nós passamos a sermos a figura de um filho, aquele ambiente ali é a família nuclear. Quando nós nos casamos, nós vamos dar cabo a uma nova família nuclear. E aí, a família, os nossos, a nossa parentela, nós temos aqui nesse texto como algo que Deus nos deu para nós cuidarmos. Aqui é claro, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Então a gestão do tempo entra aqui exatamente aquilo que você entrega, não de dar, mas de investir. O tempo que você investe naquilo que Deus confiou a você diz muito sobre a sua obediência a Deus e sobre a sua organização em relação ao gerenciamento daquilo que Deus te concedeu. Eu não vou entrar muito nessa parte aqui hoje, mas o dia tem 24 horas. E a pergunta é, como que você tem feito a distribuição de investimento do tempo? Porque se você está só dando tempo, eu diria que você já está com a desorganização instalada na sua vida. Porque às vezes a gente pensa assim, ao trabalho eu estou vendendo o meu tempo. Quando na verdade a gente tinha que pensar
que o tempo de trabalho também é um investimento do nosso tempo, porque de uma maneira ou de outra você está buscando ali o salário. Mas, acima de tudo, nós precisávamos entender que propósito tem o nosso trabalho. Eu gosto de dizer algo, porque hoje, principalmente dentro do âmbito da família, algumas coisas foram invertidas. E tem pessoas que não necessariamente deveriam investir o seu tempo num trabalho fora de casa, estão fazendo isso. Estão vendendo o seu tempo e, por conta disso, estão pagando para que pessoas usem o tempo para cuidar daquilo que nós deveríamos cuidar. Eu estou colocando nós aqui num sentido mais abrangente. Por exemplo, por falta de organização, de tempo, de prioridades e de cuidado, pessoas estão colocando seus filhos na mão de outras pessoas, quando elas poderiam estar cuidando de seus filhos. Quer um exemplo claro? Por exemplo, uma mãe. Uma mãe às vezes vai trabalhar e ela vai ali ganhar 2 salários mínimos. Tá? Aqui é um exemplo. Ok, 2 salários mínimos. Aí, por ela ir trabalhar, e o marido também já trabalhar fora, o seu filho, a criança, sua filha, não tem com quem ficar. Então, há ali uma organização de tempo em que essa pessoa ocupa o seu tempo para poder ir trabalhar, porque ela quer somar na renda com o marido. E aí o que acontece? O valor que ela ganha vai servir única e exclusivamente para 2 coisas. Para pagar, talvez, o colégio do filho e ali, talvez, o transporte. E as despesas que envolvem tudo isso. Olha só. Então, ao invés da criança estudar um turno, ela tem que estudar de maneira integral, passar o dia inteiro fora, porque a mãe também vai passar o dia inteiro fora. Então, nessa concepção, e numa visão aqui muito clara, há uma desorganização. Porque se o motivo do trabalho é, entre aspas, o dinheiro, e o dinheiro está sendo usado para suprir algo que passou a ser uma demanda pela escolha que foi feita, está descompensando tudo. Se o seu trabalho aniquila seu tempo para cuidar do que Deus te confiou, algo está errado. Se o seu trabalho sempre aniquila o seu tempo para cuidar daquilo que Deus te confiou, algo está errado. Você precisa analisar isso. O que Deus confiou para você precisa ser cuidado com zelo. Deus te confiou algo? Cuide com zelo. Se você não cuidar, certamente aquilo que Deus confiou para que você cuide, entregue zelo, vai cair na mão de alguém que não terá o mesmo cuidado para cuidar daquilo que Deus te confiou. Reflexão. Como que está a organização da sua casa no que diz respeito à sua família? Como que estão os seus filhos? Como está seu filho? Como está sua filha? Como está a sua família no quesito organização? O que Deus tem te confiado para organizar e para gerenciar? São filhos? É a sua casa? É a sua família? É o seu marido? É a sua esposa? Será se a inversão dessa ordem não causa problemas muito sérios? Então essa reflexão de hoje, ela paira sobre um aspecto da gestão do tempo, na entrega de zelo e cuidado daquilo que Deus te confiou. Como você está organizando aquilo que Deus confiou para você administrar, para você cuidar, para você organizar, para colocar como as prioridades certas para a tua vida. Eu vou repetir isso. Se o seu trabalho sempre aniquila o seu tempo para cuidar do que Deus te confiou, algo está errado. O que Deus confiou a você, eu vou repetir isso, o que Deus confiou a você, precisa da entrega do seu zelo e excelência. Se você não cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão para você cuidar, isso vai cair na mão de outra pessoa. Você vai ter que terceirizar aquilo que o Senhor confiou a você. Então não venha requerer que essa terceira pessoa cuide com o mesmo zelo que você deveria cuidar, porque isso é algo que Deus deu a você. Portanto, pense na organização da sua casa, do seu filho, da sua família, da sua esposa, do seu esposo e de tudo aquilo que Deus confiou a você. Esse foi o Acordando para o Propósito dessa quarta-feira, e eu tenho certeza, e de grande confronto. Eu acredito que vale a pena você copiar o link desse Acordando para o Propósito e enviar para muitas pessoas, para elas refletirem sobre aquilo que nós estamos dizendo aqui. Eu vou terminar lendo novamente o que o apóstolo Paulo fala aqui a Timóteo.
1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Tá certo? Então que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua casa, te dar sabedoria e discernimento para organizar o tempo, a gestão do tempo e a gestão daquilo que Ele te confiou. Parabéns para você que está aqui, acordando para o propósito. Um forte abraço e até amanhã, querendo Deus.